Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Só um pouquinho. Pronto. Mais uma vez, unicamente pela graça e misericórdia, estamos aqui hoje para finalizar o capítulo, o estudo, o exame profundo do capítulo 25, que fala sobre a imutável lei de Deus. Nós vimos aí muita coisa forte e necessária para abrir nossos olhos nesse capítulo. Vimos o resumão aí bem detalhado, tá? Que serve aí para estudo de vocês, para passar para outras pessoas, enfim. E hoje vamos relembrar ou fixar, né, ou melhor dizendo, através de perguntas e respostas, esse capítulo tão necessário. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de graça e misericórdia, por mais essa oportunidade onde queremos contemplar a tua face, reconhecendo nossa condição de teus filhos, de falhos, mas aqui, fazendo a nossa parte, pedindo, reconhecendo que sem ti não vamos conseguir vencer, sem a tua ajuda, através do teu Santo Espírito, vai ficar ou é algo impossível. Por isso estamos aqui te dando liberdade para teu Santo Espírito nos guiar a toda a verdade, para teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e também, preenchidos pelo teu Santo Espírito, termos o nosso caráter transformado. Por isso, Pai, por favor, nos ajuda a mortificar o eu, a tirar o orgulho de Laodiceia, a de fato fazer a tua vontade, desenvolver em nós a alegria, o contentamento, o prazer em viver aqui as coisas da eternidade, mesmo em meio a este mundo de pecado. Que tudo em nós seja transformado para preparo, para a busca da santificação, sem a qual ninguém vai te ver. Nós queremos aqui nos colocar diante de ti, declarando que temos a ti como nosso único Deus. Principalmente, temos o teu Filho, como nosso mediador, advogado, como nosso Salvador, intercessor e sumo sacerdote. Não deixa, Pai, por favor, que esqueçamos que o céu está em movimento, que estamos em tempo de juízo, que mais do que nunca estar envolvido na missão do preparo para estar entre os 144 mil, para dar o alto clamor, é a nossa necessidade. Mas, acima de qualquer coisa, sabemos que a tua onisciência sabe quem vai suportar esses dias. Por isso, nos entregamos em tuas mãos, para que seja feita segundo a tua vontade. Estamos aqui humildemente para aprender mais um pouco, para revisar o que já vimos, que não seja apenas um momento de estudo, mais um momento, mas que seja realmente algo que faça diferença, nos alimente espiritualmente, nos fortaleça para enfrentar o que virá. A tua palavra é bem clara, e diz que os fiéis serão protegidos. E assim nós queremos, com teu poder e força, ser fiel até a morte para receber de ti a coroa da vida. Obrigada, Pai Santo, por mais esse momento. Já entendemos que a tua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Por isso, queremos agora, mais uma vez, valorizar essa misericórdia, entender, ou melhor, não esquecer qual é o preço da graça que hoje recebemos, qual foi este preço, e entender que o nosso Salvador, neste momento, está apresentando o seu sangue
como expiação pelos nossos pecados. E nós te agradecemos muito, Pai. Por favor, nos sustenta nas nossas lutas. Sabemos que o caminho para ser fiel é um caminho, muitas vezes, como eu sempre digo, na nossa visão, um caminho solitário, um caminho de perseguição, de isolamento, de difamação. Mas queremos, como o teu filho, suportar tudo isso, ser fiel até o fim, porque ele foi fiel até morte e morte de cruz. Nós não queremos apenas ser chamados pelo teu nome ou apenas professar. Estamos nos preparando para a eternidade. Nós queremos viver de fato isso. Por isso, estamos aqui pedindo a tua ajuda. Queremos estar ligados diariamente à videira verdadeira. Queremos diariamente andar contigo como Enoque. E sabemos que sozinho de nós mesmos não conseguiremos. Por isso, tira de nós tudo que não te agrada. Quebranta o orgulho de Laodiceia. Possamos adquirir o óleo e o azeite. E, principalmente, passar isso para outras pessoas. Visita os enfermos, as famílias enlutadas, cada um de nós aqui presente, as pessoas pelas quais estamos orando. Visita, se permitirem, porque Jesus é bem claro quando diz: Eis que estou à porta e bato. Ele não força ninguém a nada. Por isso, se permitirem que essas pessoas pelas quais estamos orando, principalmente nossos cônjuges, filhos, parentes, irmãos, pais, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da instituição que aprendemos a amar e conviver. Se eles, assim também como nós, abrir a porta da consciência, do coração, do sentimento, entra, Pai. Entra através do teu Filho, do Santo Espírito e faz morada, e morada para a vida eterna, salvando essas pessoas e a nós também. Te agradecemos por tudo, te pedimos perdão pelos nossos pecados e confiamos nas tuas promessas. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve virá, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Só um minutinho. Peraí, rapidinho. Tudo bem? Bem, vamos lá então. Primeira pergunta, já sabemos que a lei não pode ser mudada, ok? Por quê? Porque ela é eterna e reflete o caráter do eterno. Então, se ela reflete o caráter, se ela é a lei se ela é a lei que rege, né, o universo, então ela realmente não muda, ok? E está aí a base para a resposta nas três citações, Salmo 111, Malaquias 3 e Mateus 18, ou melhor, 5, 18. Segunda pergunta, se a lei reflete o caráter do eterno, o que significa tentar mudá-la? É uma resposta também clara, né? Se tenta mudar, ou se pisa nela, ou se desfaz dela, significa atacar o próprio caráter e autoridade divina. Tá? Tá aí também a referência bíblica. E a mudança da lei não é meramente jurídica, é um desafio direto ao governo celestial. Isso se a gente tiver consciência, a gente vai pedir poder e força, né, ao Eterno através do seu Santo Espírito para exatamente viver em harmonia com ela, não pisar, não atacar essa autoridade, ok?
Pergunta 3. A profecia previa uma tentativa de mudança? Sim, a gente vê em Daniel 7:25 isso claramente, tá? Então, ou melhor, então, por isso, a importância de conhecer a profecia, de entender que isso já aconteceu. Como eu falei ontem, eu fui na sexta-feira, o que acontece? Conhecer é importante. E a história nos prova, ou nos mostra, ou confirma que a profecia aconteceu, ou vai acontecer. Por isso, de novo, a importância de conhecer, inclusive o tempo em que nós estamos vivendo, que as profecias estão se cumprindo, tá? Então, é muito importante que conheçamos para não sermos enganados. E Daniel 7:25, a gente vai perceber isso claramente, né? Que o poder trataria em mudar os tempos e a lei. E a gente vai ver daqui a pouco uma versão que é bem interessante sobre esse versículo. E é bem aqui agora. Antes tem a pergunta: por que Daniel 7:25 menciona tempos e lei juntos? Por quê? Porque esse mandamento, ou melhor, porque o único mandamento, que é o quarto, tá? Envolve tempo, né? Porque ali fala do dia. Lembra-te do dia. Eita, peraí, meu dedo pegou aqui. Lembra-te do dia, do sábado, do Shabat, para manter o santo. 6 dias trabalharás, ou seja, fala de tempo. Mas é interessante quando a gente vai para essa versão que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que a gente vai ver o tempo, vamos ver como é que eu posso dizer, a citação, ou quando, como é que eu posso dizer, a cobertura desse mudar os tempos mais profundamente, tá? Mas dentro desse contexto de 6 dias trabalharás, que mostra o tempo, aí diz aqui, isso mostra que o ataque seria estratégico e central, como é, né? Hoje já mudado. Mas olha essa versão, tá? E veja e como é amplo dentro do conceito de mudar o tempo e a lei. Olha só. Aqui talvez seja pequenininho para vocês, mas depois vocês podem aumentar. Tem várias versões aqui, tá? Nova Almeida atualizada, tratará de mudar os tempos e a lei. King James atualizada tentará, olha só, hein? Alterar o calendário. Observa, King James atualizada. Tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Opa, então aqui eu já percebo, dentro dessa versão, que a gente já viu, né, sobre esse calendário, precisamos voltar a ver depois para entender melhor, mas aqui fala de mudar o calendário. Olha, as festas religiosas, tá? E as leis. E na nova tradução na linguagem de hoje, é bem específico, fala assim: ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Olha como é necessário, e eu já falei isso algumas vezes, que pegue esse material, estude, pegue Bíblia em várias versões, tá? Por quê? Porque ajuda a entender, amplia o entendimento, a visão, e essas versões aqui, você tem ela online, tá? Não precisa ter, porque eu não tenho dinheiro para comprar várias Bíblias, não precisa. Se você pesquisar, como eu fiz aqui, eu coloquei um verso e pedi várias versões, então ele me deu essas várias versões. E é interessante pensar que, vamos lá, hoje se festeja as festas romanas, festas pagãs. Inclusive, ontem foi um dia de comemoração. Ontem não, no sábado, né?
Por quê? Porque foi comemorado no domingo o Dia Internacional da Mulher, porém todos, adventistas comemoraram no sábado. E mais você vê nas redes sociais, todas as igrejas. Tinha igreja que os homens estavam de rosa, tinha igreja que os homens prepararam a escola sabatina, o culto, tem igreja que estava lá na recepção Feliz Dia da Mulher e por aí vai. E assim, sem percebermos, o sábado sendo pisado. Por quê? Porque este capítulo foi muito claro quando disse que o sábado deve ser respeitado e deve me apontar para o Criador. Ponto. Isso aí a gente já entendeu. Mas o que eu quero falar aqui é que nós somos hoje considerados, nos colocamos como Israel espiritual, como Israel moderno, no sentido de uma missão. Porém, quando se fala de festas religiosas, só algumas, como eu já falei também em outro momento, são consideradas, que é tipo a Páscoa, festa das primícias, né? Mas quando a gente vai estudar profundamente, a gente percebe que o poder mudou as festas religiosas, né? Tirou realmente o poder, no caso, esse poder do Chipre, né? Tirou o significado das festas religiosas, que era especificamente para o povo de Israel e apontava tudo para a proteção e para o santuário, para a purificação, e colocou festas pagãs. Hoje a gente comemora, agora a próxima que vem aí vai ser a Páscoa, né? Dentro de um sentido contrário, a Bíblia não fala de uma semana de comemoração da Páscoa, no sentido real de Páscoa, mas fala 7 dias dos pães asmos, e ninguém lembra disso, que é onde o povo ficava ali comendo o quê? Pão sem fermento e ervas amargas, tá? Mas o que que acontece? E hoje comemoramos essa Páscoa como a Páscoa romana. Inclusive, infelizmente, no mesmo período, do dia tal ao dia tal, tá? E aí depois vem a Páscoa, que é o dia da ressurreição, que está totalmente contrária, né? Feliz Páscoa, e bota aí coelhinho, chocolate, e é chocolate dado na recepção da igreja, e por aí vai. Então você percebe que realmente esse poder ele não mudou e nem pisou só na lei do Eterno, no sentido geral dos mandamentos, mas na vontade do Eterno, e também mudou os tempos das festas religiosas. Marque isso na tua mente. Vai lá no canal, procura aquele vídeo que fala da mudança do calendário, tá? Está dentro desse contexto e aí vai te ajudar a relembrar algumas coisas. Vamos lá. Qual mandamento envolve diretamente tempo? Como a gente já sabe, o sábado fala aí, né, dos dias da semana e fala que é o sétimo dia, deixa bem claro isso. Qual é a dimensão cósmica do conflito sobre a lei? Trata-se da controvérsia entre o governo do Eterno e a rebelião de um anjo que se tornou inimigo ou adversário, por isso Satanás. Então a gente percebe que a lei é a base do governo divino, que a lei ela é eterna, como o eterno é o criador dela, como o eterno é o seu caráter, porque o caráter do eterno não muda, ok? Então, dentro desse contexto, a gente percebe que o grande conflito, a controvérsia não, está profundamente envolvendo a vontade do eterno e a vontade do homem. O caráter do eterno e o caráter do homem. E é este homem, quando está na carne, movido pelo inimigo. Tá? Aí eu sempre lembro de Efésios, né? Que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, que assolam aí as regiões celestiais.
Então a gente percebe que todo o tempo, desde a eternidade, o conflito é sobre a adoração, é sobre a quem eu estou ouvindo ou seguindo, né, que foi o caso de Eva. Eva ouvia a voz diretamente do Criador, porém deixou de lado e foi ouvir a voz de quem? Do inimigo. Então, a obediência à lei é a base do governo divino. E se eu vivo nessa base, nessa obediência, eu estou em harmonia com o quê? Com o governo divino. É a mesma coisa se eu estou no Brasil e o Brasil tem suas leis e eu vivo em obediência às suas leis, lei de trânsito, lei civil, etc., eu estou em harmonia com o governo do Brasil. Mas se eu começo a passar sinal vermelho, começo a assaltar, começo a fazer coisa errada, então eu serei punida por essa desobediência. Porque a gente entende isso civilmente falando, falando de leis humanas, mas quando é a do eterno, não, porque eu sou salvo pela graça, eu posso transgredir, está tudo certo. Será que é bem assim? Entende? Então, temos que entender que esse conflito que nós estamos envolvidos aqui na Terra, ele é bem claro. Ou melhor, a Bíblia é bem clara. Começou na eternidade. Começou entre os anjos do eterno, como a gente bem sabe. O sábado é apenas um dia ou um sinal espiritual? Ontem, quem não assistiu, quem não participou, assista, que ontem deixamos bem claro, tá? Como é esse sinal espiritual, o que significa de fato. Assista, porque está bem claro em relação a esse sinal. É um sinal. Oi, fala, Giovanni. Bom dia, João. Bom dia a Bom todos. dia. E, João, eu não consegui entrar. Eu pedi. Aliás, eu acordei um pouco mais tarde Hum, e o vídeo, não sei hum, se você postou, o vídeo que você postou não tá abrindo. Está dizendo que não. está em andamento, alguma coisa assim, e simplesmente não abriu. Se Não, mas você. é porque ontem, quando eu postei, ele ainda não tinha sido completo no canal. Aí o que que você faz? Atualiza a página ou entra, tenta entrar agora para ver se não vai. E aí já completou. É porque eu Ah, acho que quando você clicou para entrar ontem, ele ainda não estava completo, não tinha baixado todo no canal, entendeu? ah, então foi Aí foi isso que isso. aconteceu. Mas aí se você Eu tentar hoje, vai conseguir. eu passei do horário aí. Uhum, Tá. tranquilo, faz parte. Ok. Então, é isso que eu estou falando. Então, assistam, pode clicar lá no canal, porque ontem, realmente, na hora que eu postei, ele ainda não tinha sido totalmente finalizado a subida dele para o canal. Aí dá erro, realmente. Então, a pergunta é: o sábado é apenas um dia, peraí, ou um sinal espiritual? A gente entende, sabe que é um sinal de santi. Isso aqui, gente, é muito importante a gente entender. Olha só, o sábado, dentro do contexto de Ezequiel 20, é um sinal de santifica. Gente, isso é muito sério. Olha só como a gente passa batido por isso, tá? É um sinal de santificação e de pertencimento. Eu vou ler junto com vocês para ficar bem claro. Por isso que pisar no sábado, desfazer, colocar festas humanas nesse dia, esquecer, como o capítulo fala, que é um sinal do Criador, é perigoso. Olha como a gente passa a batida. Ezequiel 20:12 diz assim, vou ler o 11 e o 12. E eu dei-lhe os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Verso 12. Além disso, ou seja, além dos estatutos e dos juízos, eu também lhe dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles. Observa, tá? Para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Então, observa, observando o sábado do jeito que deve, tá?
O que que nós estamos fazendo? Mostrando ao Eterno que entendemos que é Ele que santifica o sábado, que Ele é que santifica o sábado e, obviamente, se eu também observo do jeito que deve ser, eu estou me santificando, tá? Olha a ligação que tem isso. Então, se eu observo de qualquer jeito, pisando no sábado, o que que eu estou fazendo? O contrário. O efeito é o contrário, tá? Então, guarde isso. Ezequiel 20, verso 12, deixa bem claro, tá? Ele deu os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que essas pessoas que recebem, que observam, pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o verdadeiro, melhor, a observância verdadeira do sábado, né, mostra, eh, confirma que o Eterno é que santifica. Agora, verso 20. Aí, agora, depois que eu entendo que é o Eterno que santifica o sábado, e se assim eu observo, eu também sou santificado, aí ele confirma aqui, ó, verso 20. E santificai os meus sábados, e eles serão, observa, viu? Se eu santifico, observo do jeito que deve ser, estes sábados serão um sinal entre eu, ou seja, entre mim, melhor dizendo, entre mim e vós. Para quê? Para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha como é importante, quantas milhões de vezes eu já li esse verso, já dei em estudo bíblico, porém estudar faz com que a gente se aprofunde e abra os olhos. Observa, vou repetir, é um sinal, santificai, ok? Ou seja, observar do jeito que ele pede. E fazendo isso, sábado, olha, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Agora eu pergunto: se eu não observo, se eu não santifico do jeito que deve ser, quem é que está sendo o meu Deus? Forte para meditar, ok? Se eu não observo do jeito que deve ser, se eu piso no sábado, se eu faço de qualquer jeito, se eu não respeito, como diz o capítulo, quem é que eu estou dizendo que é o meu Deus? Que é o meu Senhor? Você entende como a coisa é séria? Como a gente passa batido sem refletir nas coisas? Espera aí um pouquinho. Então, tá aí a importância de estudar, examinar, quebrar o orgulho de Laodiceia, não achar que sabemos tudo, porque dois versos tão conhecidos por nós como adventista passa a ter um outro significado diante da luz que estamos recebendo, ok? Ficou claro? Vamos seguir. O sábado é apenas memorial da criação ou também do governo divino? Sábado é selo de autoridade. A gente já entendeu isso lá no resumão ontem, né? Onde está o nome, o título, o território do legislador. E funciona como assinatura real dentro da lei. Por quê? Porque a assinatura dos reis humanos, né, do passado, principalmente, tinha ali na cera, no seu anel, quando ele mandava alguma correspondência, exatamente o nome dele, o território, o título e o território, tá? Então, nesse caso, o sábado, dentro da lei, que é o quarto mandamento, funciona como assinatura real. Por isso que Tiago fala, se eu não me engano, é a lei real. Então, sacerdócio real. Por quê? Porque se você obedece, você está dentro desse reino celestial, você está dentro desse reino verdadeiramente divino. Como? Segundo Tessalonicenses 2 se conecta com Daniel 7. A gente viu isso no resumo ponto 1, na primeira parte do resumo.
a conexão entre Apocalipse, Tessalonicenses e Daniel. Então, que aqui no caso está Daniel e Tessalonicenses. Ambos descrevem um poder que se exalta acima de Deus. Ambos escrevem, ou melhor, mostra, né, ali claramente, quando diz Tessalonicenses, o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, como diz algumas versões. E dentro desse contexto, eu vou repetir o que eu já falei, eu acho que ontem, que está dentro do parágrafo 11, pedacinho do parágrafo 11, quase o final, onde diz: houvesse o sábado sido universalmente observado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador, ó, como objeto de reverência e culto, e nunca teria havido idolatria, ateu ou incrédulo. Então a gente percebe que a função deste homem da iniquidade, filho da perdição, era exatamente essa, né? Se opor diante da lei, e dentro dessa lei está exatamente pisar no sábado. Por quê? Porque se isso houvesse sido permanecido, não haveria idolatria, nem ateu, nem incrédulo. Pelo contrário, toda semana haveria um dia onde o Criador seria lembrado. E é exatamente por isso que hoje o sábado é pisado, porque, porque dentro da proposta do inimigo é que o ser humano, inclusive o professo povo de Deus, esqueça e não aponte diretamente para o Criador, semanalmente, dentro do quarto mandamento. Misericórdia. Porque o conflito final envolve a adoração. Porque a adoração é reconhecimento de autoridade. Observa isso. Adoração é reconhecimento de autoridade. A quem eu estou adorando ou representando adorar através das minhas escolhas, mostra quem é a autoridade na minha vida. Ponto. Não tem meio termo. Se eu vivo de acordo ao eu, tá? Eu gosto, eu sou assim, porque eu aprendi assim, porque eu sempre fui assim, porque aprendi isso da minha mãe, do meu pai, cheio do eu. Quem é que tem sido a autoridade na minha vida? Porém, se eu observo a vontade do Eterno, isso eu não falo só agora de 10 mandamentos. Lembrando que para fazer isso eu tenho que ter o poder e força dele através do seu Santo Espírito, porque de carne, em forma de religião, em forma de letra, não consigo. Ok? Então, o que que acontece? Dentro dessa obediência em todas as áreas da minha vida, todas, eu comer, beber, assistir, falar, eu estou mostrando quem é que comanda, quem é a autoridade na minha vida. Por isso que o mundo evangélico hoje tem o Cristo, o Messias, o Salvador, como Salvador. Por quê? Porque com o Senhor é muito mais difícil, porque o Senhor manda e eu obedeço. Aí muitas vezes a gente chama, diz, pensa que segue ou tem o Cristo como Senhor, mas de fato não temos. Por quê? Porque na hora que ele diz, faça assim, ande assim, negue-se a si mesmo. Não, isso aí não. Para que isso? Ele não quer isso, é muito sacrifício, é muita dureza. Não, não precisa. Não precisa esse extremo. E aí ele deixa de ser Senhor e vai ser só o Salvador. Só que se eu quero viver em harmonia com o céu, se eu quero viver na eternidade, eu tenho que viver de acordo à vontade do meu Senhor. Ok? Não esqueçamos disso. Pergunta 11. Jesus aboliu ou confirmou a lei? A gente sabe que ele confirmou, né? Mateus 5 ele diz, não vim para abrogar ou para anular, né? Como diz algumas versões, e para cumprir, ou seja, ele obedeceu, ele engrandeceu quando ele mostrou que ele foi obediente até o final.
Existe um mandamento bíblico que ordene guardar o domingo? A gente sabe também claramente dentro desta realidade isso não existe, biblicamente falando, mas existe o paralelo no catecismo, como a gente viu ontem lá no primeiro slide, a comparação entre os dois mandamentos, ou seja, que dois? O mandamento escrito pelo dedo de Deus, que é o que rege o universo, e os mandamentos, ou o mandamento, né, de uma geral, dentro da instituição romana que está no catecismo. E lá, isso como eu falei também ontem, e lá é bem claro, guardar domingos e festas. E aí nós, olha, gente, isso é muito sério e triste. Aí nós, como um povo, como se intitula Israel moderno, Israel espiritual, e que tem uma missão e etc., entre aspas, não guarda domingo, mas guarda todas as festas. E pior, observe e comemora essas festas no sábado, entendeu? Que é pior ainda. Então, será que verdadeiramente nós, como povo, estamos vivendo a vontade do Eterno, ou seja, tem Ele como Senhor, ou o Senhor da minha vida, quando eu participo, observo, digo amém, estou ali colaborando, patrocinando, promovendo, eu estou dizendo que o Senhor da minha vida é o profundo, para a gente meditar. Por quê? Porque é tempo de juízo. E as minhas escolhas hoje estão definindo o meu futuro. Não esqueçam disso. A marca da besta é apenas um sinal externo? Sabemos também que não. Representa submissão e consciência. Desculpa, desculpa. Eita, desculpa. A marca da besta é apenas um sinal externo? Não. Representa submissão consciente à autoridade oposta à autoridade do Eterno. E é questão de lealdade interior antes de ser imposição externa. Não esqueça disso. Vou repetir. A marca da besta é questão de autoridade, de lealdade interior, antes de ser imposição externa. Por isso que é perigoso abrir concessão. Por isso que é perigoso estar dentro do contexto de que, para com isso é extremismo, isso não pode. Deus não quer isso, Ele quer o coração. Tá? Por quê? Porque se eu vou abrindo concessão, se eu vou permitindo as coisas que não estão em harmonia ou de acordo com a vontade do Eterno, automaticamente, dentro de mim, no meu pensamento, nas minhas decisões, já está sendo preparada ou tomada. E quando vier a imposição externa de receber esse sinal, automaticamente eu já cedi, até sem perceber, ou por conta da pressão externa. Que pressão? Financeira, física e por aí vai. Então, se entendermos que aceitar como Senhor, o Eterno, e realmente viver a vontade dele, eu estou me preparando para, no momento final, estar do lado certo. Ok? Por que o Eterno permite a imposição antes do fim? Para revelar claramente quem serve a quem. Essa imposição, que a gente tem que estudar até sobre os 6.000 anos, essa imposição que está chegando aí, né, com força, como lei, a gente sabe que o futuro é esse, vai ser para quê? Para revelar claramente quem é que comanda a minha vida, a quem é que eu estou prestando lealdade. E essa crise final, como já tem sido diariamente, quando eu digo que isso serve para mim também, né? Lógico, porque sempre antes de preparar, de estudar, eu pego também o que serve para todos nós, está dentro desse contexto revelado nesses estudos. Então, aqui dentro é onde a gente percebe que a crise vem, estamos sendo preparados para ou aceitar a harmonia com o céu, nessas decisões diárias, como eu digo, que nós estamos escolhendo hoje, está definindo o nosso futuro, e o ponto, o clímax final desta crise, desta imposição,
vai revelar o caráter. Aí a pergunta para a gente meditar é: o meu caráter está sendo moldado dentro de que realidade? Harmonia com quem? Quem é que está sendo o comandante da minha vida? Quem eu estou obedecendo? Porque as minhas escolhas hoje estão revelando o meu caráter, está revelando de que lado eu estarei. Por isso o preparo diário é tão importante. Como a tríplice mensagem angélica restaura a lei? Bem clara na primeira mensagem, né? É chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esta primeira mensagem angélica, chamando a adoração verdadeira, chamando a reforma em todas as áreas da minha vida através da adoração. Por quê? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, ou seja, o que eu visto, o que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, o que eu assisto, o que eu compartilho, o que eu leio, tudo está sendo mostrado. Se é para a glória do Eterno ou se é para a glória do ser humano, do mundo. Percebe? Isso é muito triste, por quê? Porque hoje as coisas do mundo estão tomando lugar, muitas vezes sem perceber, por isso que a reforma na adoração dentro da primeira mensagem angélica é tão importante, por quê? Porque quando eu estou na humildade diante do Eterno, reconhecendo, buscando a reforma na adoração, buscando a reforma no sábado, de observar como deve, Babilônia cai para mim. Eu começo a enxergar onde está o vinho de Babilônia e começo a não concordar com as coisas, tá? Que não estão em harmonia com o céu. Aquela palavra, aquele xingamento, aquela reação de uma pessoa, aquilo já incomoda, aquela música que não está em harmonia, aquele tipo de louvor, você entende? Então, dentro desse contexto, é onde a gente pensa, uau, o que está acontecendo? Então, Babilônia começa a cair na minha vida. E ao mencionar Criador, remete diretamente ao sábado. Quando a tríplice mensagem, ou melhor, a primeira mensagem diz adorar aquele que fez o céu, a gente vê como Criador e vai diretamente ao sábado. Você percebeu isso? Então, a primeira mensagem angélica está chamando a mim e a você a uma reforma na nossa vida, na adoração, inclusive no sábado. Reflita isso, que é muito sério e necessário entendermos. E não ficarmos no mesmo erro de colaborar, de patrocinar, de dizer amém na desobservância, se é que existe a palavra, do dia santo. O que diferencia o remanescente? Obediência motivada pela fé, não legalismo. A obediência, a observância aos mandamentos, a reforma de saúde, a reforma do vestuário, tudo deve ser motivada pela fé e amor e gratidão à graça. Por quê? Por legalismo, por forma de religião, por forma de letra, não vai levar ninguém a canto nenhum, ou melhor, vai levar para a morte eterna. Por quê? Porque o próprio testemunho fala que guardar sábado, que ter o nome no livro da igreja, não garante preparo para a salvação eterna. O testemunho deixa isso bem claro. A Bíblia deixa isso bem claro quando Jesus diz o quê? Mas, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz, aconteci, estou falando as minhas palavras, né? Eu preguei nas ruas, eu tinha cargo, eu. Aí ele diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, fazer tudo isso em forma de letra não é garantia de que estou preparado para a salvação eterna. Então, a obediência tem que ser por amor, por gratidão, por entender o preço da desobediência que custou ao nosso Salvador, tá? Não por legalismo, ou por costume, ou por tradição. A lei não é meio de salvação, é evidência de lealdade. Olha que é isso. A lei não é meio de salvação, é evidência de lealdade.
Se eu vivo em harmonia com a vontade do Eterno, obediência à sua lei, toda a sua vontade, né, como um todo, eu estou mostrando quem é que eu estou sendo leal, a quem eu estou sendo leal. Sobre o que será o conflito final, já sabemos, a adoração. E a adoração me leva à obediência. E a obediência me leva a testemunhar quem eu estou adorando, ok? Existe aí um paralelo, né? Um círculo sem fim. Por quê? Adoração me leva à obediência e obediência demonstra e me leva à adoração verdadeira, mostrando a quem eu estou adorando, a quem eu estou servindo. Tá aí os versículos. O que identifica o povo fiel no fim? Apocalipse 14, 12. Esse povo fiel no fim guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Agora eu pergunto: guardar mandamento em forma de religião e letra, em forma de tradição, sem ter a fé verdadeira de Jesus. Como foi a fé de Jesus? Vou fazer um resumo, a gente pode em outro momento estudar mais sobre isso. Mas a fé de Jesus foi uma fé de plena obediência, ok? E plena dependência do Pai, ok? Então, a fé de Jesus estava preparada para passar por perseguição, para receber cuspe na sua face, para receber as chibatadas que recebeu, para morrer morte de cruz, para ser humilhado, para ser desprezado, para ser zombado. Mas era uma fé que antes o desejado, né, e outros falam que antes dele ir para as suas atividades diárias, ele ficava horas na madrugada conversando com o Pai. A fé dele suportou tudo por mim, por você. Então, ter a fé de Jesus faz toda a diferença, tá? Não é essa fé superficial. Ah, eu tenho fé que eu vou ficar curada. Eu tenho fé de que eu vou conseguir emprego. Eu tenho fé que eu vou acertar na loto. Eu tenho fé de que eu vou ter um carro novo. Eu tenho fé que eu vou ter a casa que eu quero. Eu tenho fé. Vai muito além disso, ok? Então, busquemos aprender, entender, porque muitas vezes a gente está botando fé em coisas do mundo. Muitas vezes não, a maioria das vezes estamos colocando fé nas coisas do mundo. Tem gente que diz que tem fé em Jesus, eu falo como adventista, mas não deixa de fazer o seu joguinho, por isso que eu falei aqui de loto. Gente, eu conheço adventistas de anos que toda semana ou quase diariamente joga no bicho. Acreditem no que eu estou falando aqui da minha cidade, uma pessoa muito conhecida. Então, aonde é que eu estou colocando a minha fé? E tem gente que quando vai fazer ainda, viu? Fala assim, vou fazer uma fezinha ali. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Entende? Então, nós temos que entender de fato, na essência, o que é ter a fé de Jesus. Por quê? Porque essa será a referência, esse será um povo que vai ser protegido, o que verdadeiramente guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A marca da besta envolve o quê? Lealdade, a autoridade humana acima da lei divina. Tá aí, Apocalipse 2 Tessalonicenses. A gente já entendeu isso, sabe, né? E o que o Eterno julga antes de advertir? Ou melhor, ele julga antes de advertir? Não. Toda essa luz que a gente tem recebido, esse estudo que a gente tem feito, olha que a gente estudou 10 mandamentos, a gente estudou o livro de Oséias, a gente estudou patriarcas e profetas, a gente estudou tanta coisa. E esse livro é a advertência o tempo todo. Ele envia a advertência mundial antes do juízo final. E a advertência para os nossos dias é o quê?
Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Adorai aquele que fez o céu, ou seja, vocês não estão adorando aquele que fez o céu. Volta para cá. Entenda que é tempo de juízo, porque na advertência é bem clara. É chegada a hora do seu juízo. Aí depois vem, já que chegou a hora, então se prepara. Se prepara para o juízo final, fazendo o quê? Adorando o Criador. E quando a gente vai para a primeira mensagem, como a gente já viu, liga e aponta para o sábado. E é o sábado que tem sido pisado e não observado por nós como deveria. Então, nós temos que corrigir a rota rápido, urgente. Por quê? Porque a advertência está sendo dada. Por isso que quando eu falei que ainda não viu, aguarde, porque você vai ver um movimento que vai ser, que vai existir agora em 2027, setembro de 2027, pela instituição adventista, que diz que vai passar o mês todo de setembro de 2027 anunciando a volta de Jesus. Só que o que nós vimos, inclusive neste capítulo, é que qual é a mensagem que deve ser dada urgente? É a tríplice mensagem angélica. Por quê? Porque saber que Jesus vai voltar, todos já sabem. Percebe? Então a mensagem para ser dada agora não é essa da volta de Jesus, não. É a mensagem de advertência. Olha, é chegada a hora do seu juízo. Então, cuidado com o falso reavivamento, que inclusive está aí no grande conflito. A gente vai ler mais adiante, tá? Então, temos que estar vigilantes. Por quê? Porque a mensagem a ser dada agora, para esses dias, é a mensagem do terceiro anjo. Ou melhor, é a tríplice mensagem angélica, de fato e de verdade, tá? Não é essa ilusão de que vamos falar sobre a volta de Jesus, uau, Maranata. Sim, é necessário. Mas não adianta saber que ele vem sem mostrar como se preparar ou sem estar preparado, tá? E o alto clamor verdadeiro, não falso reavivamento, vai ser dado por quem foi selado pelo Espírito do Senhor. Aí sim vai ter efeito. Milhões vão se converter. O testemunho fala que vai ser muito mais conversões do que foi no dia de Pentecostes. Aí a pergunta é: estamos preparados para estar envolvidos nesse alto clamor ou não? Estamos nos preparando para isso ou não? Tá? Então, antes do julgamento final, vai já estar existindo primeiro para mim e para você. Estamos sendo advertidos. Agora cabe fazer o que com essa informação? Resumo: a lei é eterna, o sábado é o centro do ataque, a mudança foi profetizada em Daniel 7:25, o conflito final na minha vida e na sua será sobre a autoridade e o mundo será dividido em dois grupos, Caim e Abel. O Abel que fez a vontade do Eterno, sacrificando o cordeiro, oferecendo, e o Caim que falou: não precisa disso, é extremismo, vou oferecer aqui, ó, o melhor, vou dar o meu coração, ele vai aceitar. E o resultado a gente já sabe. O mundo será dividido em dois grupos. A pergunta é: em que grupo eu estarei? Em que grupo você está? Lembrando, para finalizar, que estar do lado do Eterno me leva a um caminho solitário. Solitário, um caminho de perseguição, um caminho de isolamento, como a gente viu ou vai ver ainda, que eu assisto muita coisa, aonde pessoas, quando você decide se desligar do sistema, pessoas atravessam a rua para não falar com você. Acho que foi esse o vídeo, que a gente vai assistir ainda juntos. Então, só existirão dois grupos. Eu estou me preparando diante do Eterno para viver esse momento, ou eu não quero me desligar das coisas e das pessoas do mundo, porque eu não estou me preparando para enfrentar esse momento. Dois grupos apenas, tá?
Então, capítulo 25, nós vimos que a lei é o fundamento do governo, o sábado é o ponto visível da autoridade divina, a mudança profetizada é cumprimento histórico, tá? A crise final será sobre quem governa a sua e a minha consciência. Não é apenas um debate sobre sábado ou domingo, é a decisão sobre quem é o legislador supremo do universo. Uau! Tá aí o final do capítulo, que eu quero finalizar oficialmente lendo. Vamos ler junto comigo, quem tem um livro na mão aí. Parágrafo 42 e 43. Me acompanhe. A mais temível ameaça foi dirigida aos mortais, ou melhor, a mais temível ameaça já dirigida aos mortais está contida na mensagem do terceiro anjo. Será um horrendo pecado que atrairá a ira de Deus não misturada com misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas com relação a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos divinos. Antes de continuar, eu quero só lembrar, cuidado com o falso reavivamento que vai falar da volta de Jesus. Por quê? Porque a mensagem que deve ser dada, vocês viram aqui agora? Ó, em trevas em relação a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos divinos, para que todos possam saber por que essas punições são derramadas e tenham oportunidade de escapar deles. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da tríplice mensagem, observa agora, não deve ser menos disseminada. Ela é representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e chamando a atenção do mundo. Guarde esta informação. O falso reavivamento não vai chamar a atenção do mundo. O falso reavivamento não vai claramente dar a mensagem de juízo, que é chegada a hora de juízo, que é o momento de se arrepender. Não vai. Por quê? Porque é um falso reavivamento. Está aí no espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Então, a mensagem verdadeira, o reavivamento verdadeiro, ela tem que ser de advertência, e é chegada a hora do juízo. E finalizamos com parágrafo 43. No desenlace dessa contenda, toda a cristandade estará dividida em duas classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem recebem sua marca. Embora a igreja e o Estado conjuguem seus poderes a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem a marca da besta, todavia o povo de Deus não a receberá. Pergunta para encerrar e meditarmos durante o dia. Eu estou me esforçando, buscando o poder e força do Eterno para ser fiel, para fazer parte do povo do Eterno que não receberá essa marca de autoridade humana, ou eu estou me preparando, me esforçando, quebrantando eu. Olha quanta coisa a gente precisa fazer para estar entre o povo que não receberá esta marca. Esse é um tipo de decisão, Deus aqui sabe. Não, Deus sabe realmente todas as coisas. É uma realidade. Mas essa decisão deve vir de mim, de você. Ok? Porque se Deus quiser. Não, Ele quer. Mas depende de mim, de você. Lembre que para todo resultado de ação divina,
existe a parte humana, ok? Que grupo você vai estar? Só depende de você a decisão. Que o Eterno já fez, faz e fará a parte dele para manter o fiel até o fim, porque a eternidade já está garantida. Então, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Ele permitir, com um novo capítulo que, na versão A Grande Controvérsia, é uma obra de reforma, e na versão O Grande Conflito é Restauração da Verdade, que é o capítulo 26. Até amanhã, se Ele permitir, vamos orar. Santo e Eterno, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Fica conosco nesse dia. Queremos andar contigo como Enoque, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ir reto em direção ao caminho da eternidade. Nos ajuda, Pai Santo, por favor, a ouvir a tua voz, não a voz do mundo. Nos ajuda a quebrantar o eu, a tirar o orgulho de Laodiceia e permitir a atuação do teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade. Obrigada por mais essa oportunidade. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Giovanni, depois faz o teste para mim do canal e aí você me fala se abriu, viu? O vídeo. Até amanhã, se o Eterno permitir. Bom dia, bom dia. Ok, Ok, muito. Valeu.